Macetes de matemática. Este vídeo é para você que está aí querendo aula de reforço para o seu filho, ou então para você que está querendo passar aí com um concurso e está encontrando dificuldade em matemática. Então esse vídeo aqui é para você, tá ok? Eu estou gravando aqui ao ar livre, ó. Você pode olhar lá atrás, né, o mato aí, tá, beleza? Então vamos lá, ó. Eu já passei em vários concursos do município, já passei no concurso do banco, no concurso do tribunal, até falei em outro vídeo isso. Já trabalhei em escola aí com os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, então já conheço um pouquinho aí desse mundo, aí por isso que eu vou te falar algumas coisas agora, beleza? Ó, na matemática existe uma linguagem que é própria da matemática. E você precisa primeiro entender essa linguagem para depois estudar a matemática. Algumas pessoas já têm essa linguagem assim, por natureza, é tipo um dom, né? E a pessoa já consegue avançar, mas a maioria das pessoas não conhece a linguagem. E na escola, essa linguagem não é ensinada. A escola apresenta logo matemática diretamente, sem falar da linguagem. É por isso que a maioria das pessoas ficou perdidas aí. Então, o que acontece com você se você não conhecer a linguagem? Imagina, vamos comparar aqui, vou fazer uma comparação. Imagina que você vai estudar história em um livro que está escrito em inglês. Mas você não conhece inglês, por exemplo, tá? Vamos supor que você não conhece inglês. Aí você vai ficar só olhando e não vai entender nada de história. Não significa que você tem dificuldade em história. O problema é que você não conhece o idioma do livro. Aí depois você vai estudar biologia em um livro que está escrito em francês. Aí vamos supor que você não conhece francês. Você vai ficar só olhando e não vai entender nada do que está escrito ali. Também não significa que você tem dificuldade em biologia. O problema é que você não conhece o idioma do livro. Assim acontece em matemática também. Matemática tem uma linguagem que é própria dela, própria da matemática. Aí, a pessoa que não conhece essa linguagem, o que acontece com ela? Quando o professor começa a resolver alguma coisa no quadro ali, resolver um problema, a pessoa fica só olhando e não entende nada do que ele está fazendo ali. Porque ela não está conhecendo a linguagem. E como eu falei, na escola essa linguagem não é ensinada, né? A escola apresenta logo a matemática diretamente sem falar da linguagem, é por isso que a maioria das pessoas ficou perdidas ali. E eu descobri isso até meio que sem querer, porque aí os alunos vinham me procurar para pedir ajuda assim de forma presencial, né? Mas eu não tenho tempo de ficar atendendo o pessoal assim de forma presencial, né? Mas às vezes que eu conseguia atender alguns alunos, eu coloquei primeiro a linguagem, aí depois eu percebi que o aluno entendia a matéria, entendia ali o assunto que ele estava estudando para fazer a prova dele. E aí eu fiquei pensando assim, por que que comigo aqui eles entendem e na escola não? No colégio onde ele estuda ele não entende. É porque lá é colocada só matemática diretamente, né? E quando o aluno estudou comigo, eu coloquei primeiro a linguagem, depois a matemática. Aí fica fácil. Você conhecendo a linguagem, aí você pronto, você consegue entender o que o professor está fazendo, você consegue entender porque aconteceu tal coisa ali no cálculo, você consegue se encontrar na matéria, né? Aí começa já a resolver uma questão por conta própria, já consegue fazer sozinho, né? Tipo andar com as próprias pernas. Aí é assim que você consegue avançar na matéria, beleza? E outra coisa é que essa linguagem ela não é longa, né? A linguagem da matemática é bem curta, você consegue aprender ali rapidinho a linguagem, né? E também essa linguagem ela é aplicada no ensino fundamental, no ensino médio, ensino superior, em concurso. A linguagem não muda de uma coisa para outra, você vai só pulando de um assunto para o outro, mas a linguagem continua a mesma. É como se fosse, por exemplo, B e A, né? B e A é bar no livro de história. No livro de geografia, B com A, como é que forma essa sílaba aí? B com A, o som, é bar. E se for para o livro de filosofia, B com A, como é que forma essa sílaba aí? Bar também. Perceba que B e A é bar em qualquer livro. Livro de história, livro de geografia, livro de biologia. Então, assim a matemática também. A linguagem da matemática é a mesma no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, em concursos, no Enem. Não muda, a linguagem é sempre a mesma. Mas você só precisa entender a linguagem. Você entendendo a linguagem, você consegue assim, encontrar na matéria. E as coisas vão começando a ficar fáceis para você, beleza? É isso que eu ensino aí pro pessoal, essa linguagem, tá? Aí serve para qualquer pessoa. É criança, é adulto, é quem está querendo estudar para concurso, quem está querendo fazer a prova do Enem. A linguagem não muda, é para qualquer pessoa que esteja precisando e tenha dificuldade. Valeu? Se inscreva aí no canal se não for inscrito. Tchau, tudo de bom para você aí.